Vamos falar sobre Receita Federal. Calma, que a gente está aqui para dar aquela força para você. Afinal, algumas regras, né, vêm sendo anunciadas, tem muita desinformação, muita conversa cruzada aí no meio. Então, a gente vai falar sobre Pix e cartão de crédito. Você vai entender agora o que muda na fiscalização por parte da Receita Federal, como é que isso vai ou não afetar o seu bolso e mais, né? Imposto de renda está vindo aí. Então, como é que você tem que declarar, se é que você realmente vai declarar? Para conversar conosco, nada melhor do que a própria Receita Federal. E a gente convidou o Juliano Rezende, que é auditor fiscal da Receita aqui no Espírito Santo, que gentilmente aceitou de novo o nosso convite, nosso parceiro aqui de sempre. Juliano, bom dia, obrigada. Bom dia, Patrícia. A gente da Receita Federal que agradece essa oportunidade, esse canal que vocês estão abrindo, para a gente esclarecer para a sociedade capixaba o que realmente mudou e não acompanhar essa desinformação, como você disse, muitas pessoas com conversas atravessadas e levando para um lado que não é verdade. Então vamos começar por aí. Por que mudar algumas regras para o Pix e cartão de crédito? Porque o ser humano é engraçado, né? Quando lançaram o Pix, o pessoal fica, mas como assim? Vai soltar dinheiro, vou transferir dinheiro qualquer hora, qualquer horário, né? O pessoal fica meio ressabiado. Aí deu certo, todo mundo gosta do Pix, né? Todo mundo adora o Pix. Mas aí vem aquela necessidade de, não, peraí, vamos olhar com atenção especial ao que está sendo transferido, quanto está sendo transferido. O que a Receita quer com isso? Porque muita gente acha que vai ficar vigiando transação, que isso é um abuso de privacidade. Explica pra gente, Juliano. Isso. Então é importante a gente saber que a Receita Federal já tem essas informações de cartão de crédito e de movimentação financeira há mais de 20 anos. Então isso não é uma novidade. Inclusive, os valores foram aumentados. Até 2024, pessoa física que tinha movimentado acima de R$2.000, a Receita Federal já tinha acesso à informação. E pessoa jurídica, que são as empresas, acima de R$5.000. Agora passou de R$5.000 para pessoa física e 15.000 para as empresas. Mas então o que mudou? O que gerou toda essa confusão, essa má interpretação por muitos canais? Foi a modernização do sistema. Por quê? O cenário nacional de transações, ele foi modificado. Então, hoje a gente anda só com o celular. Verdade. Temos as carteiras digitais. As grandes lojas de varejo encerraram aquele crediário antigo, aquele carnezinho. Então, eles mesmos já têm o próprio cartão dessas lojas de rede. E esse pessoal não precisava informar. Então, o que a Receita fez foi transferir a informação para uma plataforma mais moderna, que é o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, e pedir para esses novos operadores do mercado também fazerem a informação. Então eu vou perder minha privacidade? A Receita Federal vai saber em qual loja que eu passei para comprar, para quem que eu transferi? Não. Ela pode fazer isso? Pode, num processo de fiscalização que é totalmente diferente. Mas nesse momento, o que é passado para a Receita Federal são as informações agregadas. O que ela quer saber é se a pessoa ganhou R$10.000, se entrou na conta dela R$10.000, se isso é condizente com o que está na declaração dela. Então, essas pessoas já precisavam. Agora, a Receita vai acompanhar mais de perto quem está movimentando valores que são incompatíveis com as suas declarações. E isso vale para pessoa física e para pessoa jurídica, em valores diferentes? Isso. Para a pessoa física, a partir de R$5.000, a Receita Federal por mês, a Receita Federal vai ter acesso às informações. Para as empresas, R$15.000. O microempreendedor individual, muitas dúvidas que eles estão tendo. Mas, por exemplo, eu sou um MEI e entra dinheiro na minha conta que não é meu, porque eu vou comprar material, por exemplo, um pedreiro, eu compro material e depois eu sou ressarcido, só que o que é meu mesmo é muito menos, só que minha movimentação é maior. Isso a pessoa não precisa se preocupar. O que ela precisa fazer é o que já era necessário fazer, que é ter a justificativa do que está passando pela conta dela. E ela vai fazer o controle da empresa dela. Se a Receita, porventura, chamar, que vai ser residual, não vai ser o que as pessoas estão pregando, que vai chamar todo mundo, não vai ser isso. Se ela chamar, a pessoa tem que justificar. Porque não tem nenhum problema. Se você falar, olha, eu quero deixar um irmão, um primo, usar a minha conta. Não existe problema, não existe nenhuma vedação. Isso não é ilegal.
Agora, dependendo dos valores que as pessoas utilizarem da sua conta, pode sim que você seja chamado. Na época do imposto de renda, a gente estava conversando de pessoas que ficam no exterior mandando dinheiro para cá. Sim. E usando a conta de um terceiro, de um irmão, de um pai, de uma mãe. E a gente já falava naquela época, olha, cuidado, não faça isso. Deixa a pessoa criar a própria conta. Porque uma coisa é algo pontual, outra coisa é você transformar isso em corriqueiro. Entendi. E muita gente tem, às vezes, mania de emprestar cartão de crédito, comprar alguma coisa para alguém. Isso também vai precisar ser declarado se passar desse valor, se chegar a esse valor? Não. Então, primeiro ponto, o cidadão e as empresas não mudou nada em relação à declaração. A declaração é a mesma. Quem vai prestar essas informações são as instituições financeiras que trabalham com isso, de cartão de crédito, de carteiras digitais, essas grandes lojas de varejo. Ah, mas poxa, eu emprestei o cartão para minha mãe comprar uma geladeira. Esse tipo de coisa não vai ser alcançado. Essas pequenas transações não vão ser alcançadas. O que a gente diz é, minha mãe vendeu a casa e o dinheiro da casa vai entrar na minha conta. Então, são valores maiores. E esses valores maiores precisam, sim, de bastante atenção. Porque a gente já ouve as pessoas falando, poxa, mas eu vou comprar uma geladeira nova que custa 10 mil reais no Pix porque eu tenho desconto. Eu vou ter que declarar para a Receita que eu comprei uma geladeira de quase 10 mil reais? Não vai precisar. O que a Receita vai olhar é, se ela comprou uma geladeira de 10 mil reais, não vai nem olhar que foi uma geladeira, não vai olhar nada disso. Vai olhar, a pessoa gastou 10 mil reais. Saiu da conta dela 10 mil reais. Ela tem isso informado na declaração? Esse valor de 10 mil é condizente com o que ela declara? Com a renda que ela informa? Isso vai ser acompanhado. Porque, por exemplo, se ela já tem uma caneta de poupança, um investimento em CDB que tem o dinheiro lá, a Receita vai bater o olho e vai dizer, dinheiro ela tem para gastar isso. Não apareceu nada do nada, ela já tinha isso. Exato. E ela pegou, é isso. Isso. Então, o salário dela, o valor que ela ganha, ou as aplicações que ela tem, são condizentes com o padrão dela de gasto. Uhum. Agora, com isso, vai ter algum tipo de taxação extra no imposto de renda para a pessoa com esse novo detalhamento, digamos assim? Não existe taxação extra, não existe taxação de PIX, que muitas pessoas estavam falando, então agora o PIX vai começar a ser cobrado, tá vendo? Olha o que o governo fez. Primeiro deixou todo mundo usar e agora já está cobrando sobre o PIX. Está criando um novo imposto. Criando um novo imposto. Então não tem nada disso. Uhum. As regras de declaração de imposto de renda, elas vão continuar iguais. O que a pessoa, aí sim, aquela pessoa que não declarava, ela tem que começar a ficar atenta. Não, porque eu sou um corretor ou um proprietário rural e não declaro nada. Então, essa pessoa precisa se atentar para as regras que já existiam, porque elas vão ser acompanhadas. Aí vem, as pessoas comentam, poxa, mas isso vai ficar de olho, a Receita Federal vai ficar de olho nas transações que de repente são agora estranhas e que não eram antes, mas que não eram, não sei se a palavra certa é tão fiscalizadas, não sei se essa é a palavra certa, mas há aqueles que ficam pensando, isso melhora para a Receita, mas e para mim? Em que isso melhora para mim? Saber que ela está vigiando mais a conta dos outros, ou que o gasto das outras pessoas. A Receita Federal, ela é o órgão de fiscalização e arrecadação. Esse é o papel dela. E dentro desse papel está promover a justiça fiscal. Porque você está aqui trabalhando na CBN e você tem um salário, o seu salário é informado. Você precisa ter essa informação. Por que tratar de forma desigual uma pessoa que recebe na carteira assinada e que já paga o imposto e já é descontado o imposto daquele que não tem a carteira assinada? O orçamento, ele está aí, ele precisa ser cumprido, a Receita Federal precisa arrecadar. Então, esse é um critério de justiça. Falar, olha, todo mundo que está na mesma situação, que ganha o mesmo valor, deveria pagar o mesmo valor de imposto. Então, a tendência é que a gente consiga promover essa justiça fiscal e, se for o caso, até abaixar um pouco a tributação lá na frente, porque todo mundo agora vai estar pagando, e não só algumas pessoas. A sensação do vigiar é muito grande na população. Eu tenho aqui, por exemplo, ouvinte falando, olha, claro que a Receita vai saber. Se o Google já sabe onde a gente está, ouve o que a gente fala, oferece produto que às vezes a gente só comenta, claro que a Receita vai saber tudo, vai tomar mais conta da vida da gente. Pro ouvinte, pro cidadão ficar mais tranquilo,
O que a Receita Federal vai saber não é algo escondido, isso é transparente. Se o cidadão quiser entrar no site da Receita e olhar quais são as informações financeiras, vai estar lá, assim, olha, não de cada pessoa, mas o que a instituição financeira manda. Então ela manda parte de cartão de crédito de forma consolidada e das operações financeiras de conta, corrente, poupança, também de forma consolidada. A gente pode saber exatamente o que a pessoa gastou? Pode, como eu disse, mas isso é um processo de fiscalização. Tanto os dados bancários como os dados fiscais são dados protegidos por sigilo, porque são informações sensíveis. Você não quer falar onde você gastou, você tem a sua privacidade. Esse sigilo só é quebrado entre o fisco e a pessoa em casos excepcionais, em casos de fiscalização. Então, num caso de fiscalização, vamos supor, a pessoa gastou 20 mil reais por mês. E a Receita fala, olha, você não informou nada na sua declaração de imposto de renda e você gastou 20 mil reais. Eu preciso que você me mostre que você gastou esses 20 mil reais, já que você não informou, significa que você não ganhou esses 20 mil reais. Então, você precisa mostrar esses pagamentos que você fez, quem usou o seu cartão. E essa pessoa tem que ter pagado. Aí sim, você quebra o sigilo, mas só em caso de fiscalização. Outra pergunta aqui também, falando, e a questão do sigilo bancário, como é que fica? Bom, a Receita Federal cuida de todos os órgãos também, né, que lidam com dinheiro, né? Então, os bancos também fazem as suas prestações de conta junto à Receita. Ou seja, querendo ou não, a Receita sabe tudo que todo mundo faz. Sim. A Receita sabe em questão de valores. Não sabe de forma específica onde a pessoa gastou. O sigilo bancário, ele continua sendo preservado e a Receita Federal quebra esse sigilo em situações específicas. Tem uma lei que vai determinar qual é o procedimento para quebrar o sigilo daquela pessoa. Então, não fica à mercê, essas informações não ficam soltas. Entendido. Ouvinte perguntando, com tanta tecnologia, como é que ainda existe sonegação e corrupção? O que a Receita Federal tem feito, e esse é um exemplo, é você modernizar as informações que estão chegando para você utilizar de forma mais adequada e você reduzir a sonegação, justamente para isso. Certo. Outro ouvinte perguntando aqui, você está tão moderno, por que a gente ainda precisa declarar imposto de renda todo ano? Se o cidadão, ele parar um pouquinho e refletir, principalmente quem é um pouco mais velho, vai se lembrar como evoluiu a questão do imposto de renda. A gente saiu do papel de formulário, em vários países de primeiro mundo ainda é no papel, ainda é em formulário, para a gente ter hoje uma declaração que ela é pré-preenchida. Então, várias informações já chegam para a pessoa. O que a gente ainda não fez é eliminar a declaração. Mas todos os dados que nós recebemos hoje, eles já são compartilhados com o cidadão. Ele só confere e manda a declaração. Várias pessoas falam assim, nossa, minha declaração agora eu faço em questão de minuto. Entro, as informações estão carregadas e é enviado. Mas será que algum dia vai chegar a esse ponto de algumas pessoas não precisarem mais fazer declaração, porque automaticamente, até por conta dos dados e da fiscalização que começa a apertar um pouco mais, né, para todo mundo, algumas pessoas já não precisarão mais fazer? Você acha que correndo... É possível, é bem possível. Hoje, a discussão de declarar ou não declarar, porque a gente já teria as informações, ela passa muito porque a lei determina que é a pessoa que faça a declaração. Ela que confessa para o fisco. Então, por isso que a gente entrega para ela o que a gente tem. Mas pode ser uma alteração legal de falar, olha, a Receita vai disponibilizar as informações. Se você não tiver nada para alterar, deixa do jeito que está, porque está certo. Protetores de animais algumas são ONGs, outras não são ONGs, né? E recebem muitas doações para poder custear o tratamento, né, desses animais. A pergunta da nossa audiência aqui não é renda dessas organizações não governamentais ou dessas pessoas que cuidam dos animais, é doação. Como é que isso fica em relação a Pix, em relação a cartão de crédito? Porque recebe a doação, gasta com cartão de crédito ou com Pix, ou recebe até a doação pelo Pix. Como é que fica isso para os dois lados? Isso continua igual. Isso não foi alterado, como eu disse, nada foi alterado para as pessoas e para as empresas. As instituições sem fins lucrativos, as associações, as ONGs,
de qualquer espécie, os templos religiosos, eles não pagam o tributo por isenção ou imunidade. Só que ainda assim, eles fazem uma declaração que a gente chama de SF, Escrituração Contábil Fiscal, na qual ele informa para a Receita Federal quais foram os ingressos. Porque as instituições sem fins lucrativos não têm receita, tem ingressos. Quem entra o dinheiro ali... Da doação, no caso. Da doação. Ela vai fazer essa informação, mas não vai alterar em nada, não vai ser taxado, não vai ser tributado, da mesma forma que já ocorre hoje. Aí temos outro ouvinte aqui. Qual o valor, afinal, como é que ficou o valor mínimo para se declarar imposto de renda em 2025 relacionado a 2024? Não mudou nada. Então a gente continua com a regrinha do imposto de renda, que quem ganhou acima de 30.600 e alguma coisa, vai precisar fazer a declaração agora em 2025. Mais ouvintes aqui perguntando sobre o impacto da redução da sonegação fiscal com essas novas regras. Isso, o que a gente espera é isso. Uma possibilidade que acho que vai ser concretizada para o ano de 2026, porque essas informações de 2025, elas vão ser apresentadas uma parte em agosto, o primeiro semestre vai ser apresentado em agosto, o segundo semestre vai ser apresentado em fevereiro de 2026. Vai ser, quando a pessoa fizer a declaração de imposto de renda, mostrar, olha, está incompatível com a sua movimentação financeira, está incompatível com os seus gastos, a sua declaração, você não quer retificar? Dando a oportunidade, que a gente chama de conformidade tributária. E isso a gente espera ter um impacto positivo para reduzir bastante a parte de sonegação. Mais um ouvinte aqui pedindo para você explicar melhor essa questão de emprestar a conta para outra pessoa usar. A pergunta se ele vai ter que pagar mais imposto por conta disso e como é que ele vai avisar a Receita que ele emprestou o cartão de crédito dele. Então, é importante a pessoa saber que, como a gente disse, coisas pontuais, que as pessoas estavam preocupadas, nossa, eu paguei a conta no bar e os meus amigos depois mandaram um Pix para mim, agora eu vou ser fiscalizado. Não, essas coisas pontuais e de menor valor vão continuar da mesma forma, então não vai ter nenhum tipo de impacto. Emprestar a sua conta, emprestar o seu cartão, não é uma ilegalidade. Não existe nenhuma vedação e ninguém paga tributo por conta disso. Mas o dinheiro que entra na sua conta e o valor que você gastou no cartão, tem uma presunção de que você ganhou aquilo. Se entrou 10 mil na sua conta, significa que, em tese, existe uma presunção, aparentemente você ganhou 10 mil reais. Se você gastou 10 mil reais no seu cartão, aparentemente, você ganhou 10 mil reais para você conseguir pagar esse cartão. Então, essas aparências que a gente chama de presunção, ela pode ser chamada para a Receita Federal e falar, olha, aparentemente você ganhou isso aqui. Prova, então, que você não ganhou. É isso aqui porque é um dinheiro que eu emprestei, que entrou na minha conta, mas não é meu. Esse cartão eu emprestei para alguém utilizar. Você pode justificar. Não tem nenhum problema. O que a pessoa precisa ficar um pouco mais atenta dessas transações maiores, que ela pode ser chamada para justificar. E isso fora de um período de imposto de renda? Porque eu acho que parte uma dúvida também das pessoas em relação a isso. Essa regra já está valendo, então quer dizer que se antes do prazo para eu declarar o imposto de renda, ou depois que eu declarei o imposto de renda, eu ainda posso ser chamado pela Receita para explicar alguma coisa? Antes do imposto de renda, não. Porque a Receita vai esperar o momento de você informar o quanto você ganhou para saber se é incompatível ou não com os valores de Pix, com os valores de cartão. Então, antes não tem como. Pode chamar se ela não fez declaração ainda. Mas depois que ela faz declaração, a Receita tem um prazo de 5 anos para poder fiscalizar. Então, dentro desse prazo de 5 anos, a pessoa pode ser chamada para poder justificar. Então, é importante que nessas operações mais altas, que ela guarde a justificativa lá certinho, um comprovante, um contrato, um recibo, que aquela transação não foi dela, para ela comprovar caso seja chamada. E na declaração vai ter explicado lá, alguma área explicada para você determinar quanto foi de cartão de crédito, quanto foi de Pix? Não, a declaração não vai ser alterada nesse sentido, vai continuar da mesma maneira. Que a gente coloca lá as despesas que são dedutíveis na declaração, despesas médicas, com instrução, e as receitas recebidas de pessoa física e jurídica. Se não declarar, o que acontece? A pessoa que não declara,
o quanto ganha, ela está sujeita ao que a gente chama de lançamento de ofício, que é a multa que popularmente chamada. A Receita Federal vai cobrar o imposto e uma multa de 75% sobre esse valor do imposto que não foi pago. Então, essa é a penalidade que pode acontecer para a pessoa que não declarar. Agora, vamos lá. Tem a declaração pré-preenchida, que já é a mão na roda. Muita gente pega essa declaração, né? Já está ali praticamente preenchida. Ah, não mudou nada. Manda. E aí, depois percebe, poxa vida, a Receita me chamou porque eu não declarei tal coisa. Essa pré-preenchida também vai ter que ser vista com atenção, ou seja, a pessoa o ano inteiro vai ter que ficar se fiscalizando sobre os valores que ela recebeu acima disso, para ela ir anotando durante o ano para colocar isso no imposto de renda do ano seguinte, a declaração do ano seguinte. Ou seja, é um ano inteiro que a pessoa vai ter que se fiscalizar para não cair, de repente, na fiscalização da Receita. Isso. Já era para ser assim. Então, um exemplo que me perguntaram. Juliano, eu tenho carteira assinada, eu trabalho, só que no meu tempo extra eu ainda faço outros trabalhos, como autônomo. Vou ter que pagar imposto? Já tinha que pagar imposto sobre isso. Não foi uma invenção nova, não é a criação agora. Não é a instituição de um tributo novo. A pessoa já deveria fazer esse acompanhamento que você falou, do quanto ela teve de receita pelo esse trabalho que ela teve como autônomo, como profissional liberal, e informar na declaração dela. Agora eu vou te falar uma coisa. É chatinho, você tem que ficar o ano inteiro esperando, guardando coisas que você recebe para poder fazer, pensando na declaração do ano seguinte. Tem que ser muito disciplinado para guardar isso tudo, Juliano. Não, o povo brasileiro é disciplinado a esse ponto? São coisas que a gente vai ter que aprender, uma educação diferente. Realmente não tem esse costume, mas vou dar um exemplo. As despesas médicas que acontecem durante o ano todo, as pessoas aprenderam a guardar. Aprenderam o que precisam pedir, anota o recibo e deixar guardado. Não só o ano todo. Guarda depois de 5 anos ainda, porque se a Receita Federal chamar, tem que apresentar esses comprovantes. Acredito que, com o tempo, o contribuinte brasileiro, o cidadão brasileiro, ele vai aprender a se controlar melhor para manter essas informações. A gente estava falando sobre as entidades que recebem doação para cuidar de animais carentes, né? Animais que precisam de ajuda, e você respondeu em relação às ONGs, as organizações não governamentais. Mas a ouvinte está aqui me perguntando, quem não é ONG, quem só é uma pessoa de bom coração que está acolhendo esses animais e que precisa dar um destino? Existe muita gente que faz isso sem ser uma organização não governamental. Como é que fica para essas pessoas que também recebem doação? A doação, o recebimento de doação, não é um rendimento tributável. Mas a pessoa precisa comprovar essa natureza. Então, vamos supor, exemplo, a pessoa está recebendo ali vários PIX que ela faz, ela ajuda aos animais, ajuda outras pessoas. Essa pessoa precisa ter esse controle, sim. Olha, isso aqui é doação, então eu fiz essa campanha, isso aqui entrou como doação, e está aqui as despesas que eu tive com isso. Ou seja, ela vai ter que ter uma planilha, digamos assim, com todas as doações que ela recebeu, dia, valor, pessoa que mandou o telefone, que mandou essa pessoa que mandou o Pix, e ter uma outra tabela com o que ela gastou com esse dinheiro todo da doação, porque ela vai precisar, pode precisar. Como é que ela declara isso no imposto de renda? Não declara. Ela só guarda, porque se a Receita chamar, ela vai ter que provar isso. Isso, vai ter que mostrar o que ela fez. De novo, a pessoa fez, nossa, eu ajudei um animalzinho aqui da rua, fez isso pontualmente. Isso não vai ter nenhum impacto. Agora, a pessoa que faz isso o tempo todo, de forma habitual, sim, dependendo do valor que ele estiver recebendo. Enquanto pessoa física, né? Enquanto pessoa física. Ok. 10 horas e 30 minutos. Juliano, fica comigo só para a gente ir para o Repórter CBN. Na volta a gente tem mais uma pergunta aqui de ouvinte. Tá ótimo. Muito bem, de volta agora, 10h34, gente. Juliano conosco aqui na CBN, estamos falando sobre essas novas regras, né, da Receita Federal quanto a Pix e cartão de crédito, mas é claro que sempre chegam outras dúvidas, né, a respeito da Receita, já que a declaração do imposto de renda está chegando aí também. Você precisa ficar atento a essas novas regras, porque pode ser que você precise declarar caso você ultrapasse esses valores modificados aqui pela Receita. Juliano Rezende Gama conosco, auditor fiscal da Receita, aqui respondendo gentilmente as nossas questões. Juliano, tem 2 ouvintes aqui
e eles estão falando a respeito de processos que foram abertos junto à Receita Federal, mas que até agora eles não tiveram uma resposta ou uma análise. O primeiro é o Américo José dos Reis, falando que ele caiu na malha fina por uma questão de pensão alimentícia, mas que o contador dele já entregou toda a documentação e até agora ele diz que não houve análise por parte de nenhum fiscal. E se não resolver, ele continua travado, né? Em relação à Receita. E a outra ouvinte, também, deixa eu ver aqui, ela diz que é sobre questões médicas, que ela também já anexou comprovantes referentes à declaração de ano base 2022, porque também teria caído, né, na malha fina, mas ela anexou todos os documentos de comprovação médica e tal, mas até agora também diz que não teve uma resposta da Receita Federal. O que é que esses dois ouvintes e outros tantos que podem ter a mesma questão devem fazer? Os contribuintes que, só para contextualizar, que apresentaram a declaração de imposto de renda, tiveram alguma pendência, eles apresentam a justificativa, porque a pendência é uma possibilidade. Então, você mostra para a Receita Federal que a sua declaração está correta, que você tem os comprovantes. Eles apresentam esses documentos. Se o tempo extrapolar muito, quando a gente fala de extrapolar muito, que a lei que instituiu a Receita Federal fala que o prazo é de 1 ano para a Receita Federal responder às pessoas. Quando ultrapassa esse período, depois que você apresentou, ultrapassou 1 ano, você entra em contato com a ouvidoria no site da Receita e explica que você já apresentou o documento e está demorando para pedir agilidade nesse processo. Porque se não chega na declaração do ano seguinte, ainda tem a pendência do ano anterior, né? E aí vira uma bola de neve. Isso. Não existe ligação de uma declaração para outra. Ah, não, porque eu fiquei na malha de uma e acabei ficando já de novo. Não vai ter isso, as declarações são independentes, os critérios de malha também são de cada ano. Mas, claro, a pessoa que apresenta a justificativa dela, muitas vezes tem a restituição que ela está precisando receber e é direito dela receber. Ouvinte aqui dizendo, inclusive, que já acionou a ouvidoria, mas até agora não teve resposta. Mas esse é o canal institucional. Aciona de novo. Falou, já acionei, passou tanto tempo e não tive resposta ainda. Acionou novamente, porque esse é o mecanismo que a gente tem de cobrar da própria instituição essa demora. Temos aqui ouvinte perguntando sobre o dízimo da igreja, que também é uma doação. Quem doa para a igreja, se for o valor maior do que R$5.000, vai ter que declarar? Não, Via Pix? Então, quem faz uma doação para a igreja, seja dízimo ou qualquer outra natureza, essa doação, ela não aparece na declaração do imposto de renda, como despesa paga. O que a pessoa tem que se atentar eu fiz uma doação de R$5.000 para a igreja. Eu declarei que eu ganho R$5.000, porque para eu dar R$5.000 para a igreja, eu preciso ter ganhado R$5.000. É isso que ela tem que ficar atenta. Fala, nossa, não, o meu salário ele é condizente com uma doação de R$5.000. Então, o que entra na minha declaração é o meu salário. Não preciso justificar esse tipo de despesa. Beleza. E para a gente encerrar, eu tenho aqui também outro ouvinte. Olha, também é o meu caso. Estou com o processo de justificativa porque caí na malha fina já tem mais de 1 ano e a Receita ainda não analisou. Ouvidoria. Agora vamos lá. A Receita Federal fica aonde? Os nossos ouvintes que precisarem de ajuda, precisarem conversar com vocês, ou seja, para resolver, ou para resolver um problema desse, ou ainda para tirar dúvidas a respeito dessas novas mudanças. Onde é que eles acham vocês? Onde é que eles encontram a Receita? Onde eles podem ir? Em relação a processos, de maneira geral, o canal que eu falei é a ouvidoria, porque dentro da instituição, é quem pode levar a sua reclamação para o setor que analisa o seu processo. Então, a ouvidoria ela leva as informações para o processo de restituição, processo de malha, qualquer tipo de processo é levado pela ouvidoria. Então, não adianta, a pessoa pode ir na Receita, ela vai ser atendida, só que o servidor do atendimento, ele não tem competência para cobrar o colega, o servidor que está trabalhando os processos. Então, para esse tipo de situação, o caminho ele é a ouvidoria. Ou seja, vai chegar lá e o próprio atendente vai dizer, você tem que procurar a ouvidoria. Você tem que ouvidoria, exato. Uhum. Essa vai ser a informação que ele vai receber. Em relação a dúvidas sobre movimentação, se ele precisa declarar ou não, isso ele pode tirar
tanto presencialmente, lá na Receita Federal, se ele tiver alguma dúvida em relação a isso, mediante agendamento, que fica aqui na Mascarenhas de Moraes, o prédio da Receita Federal, delegacia. Vai agendar, vai lá e tira a dúvida dele. Ou consultando o site da Receita Federal, que tem muitas orientações, perguntas e respostas, manuais de orientação. Ali ele também consegue sanar as dúvidas dele. Uhum. Uma última pergunta. O valor para essas transações é de 5 mil para a pessoa física. Mas, pergunta do ouvinte aqui também, se a pessoa fizer várias doações abaixo de 5 mil, como é que fica? O montante... 4.500, faz, sei lá, 2 por mês. Tá. Então, o que acontece? A informação mensal só vai ser passada para a pessoa que movimentou 5 mil reais. Não necessariamente gastou, movimentou. Então, se ele ganhou 3 mil e gastou 2, já movimentou 5. Então, essa informação vai ser passada. Mas para as pessoas que não atingiram a movimentação de 5 mil reais, as instituições financeiras mandam no final do ano o acumulado em dezembro. Então, ainda que não tenha atingido esse limite, é mandado em dezembro o valor acumulado do ano. Então, a Receita Federal vai ter também essa informação. E, vamos lá, bancos, onde normalmente acontecem as movimentações financeiras, eles vão facilitar a vida do cliente já com essa separação? Você movimentou tanto de Pix, você movimentou tanto de cartão de crédito? Não, né? Não existe nenhuma regra para isso. Não existe. Ele vai mandar o que ele já manda, né? A fatura do cartão, que você controla ali os seus gastos, e os seus extratos bancários que ficam disponíveis também, né? Porque no final do ano tem o extrato de rendimentos também, que você pega junto à instituição financeira para fazer a declaração. Isso, exato. Então, a tendência é que a partir de 2026, a Receita já comece a mostrar o quanto que você movimentou, o quanto que você gastou. Quando você fizer a declaração, te falando se está compatível ou está incompatível. É importante, Patrícia, a gente lembrar que tanto questão de bancos como questão da própria Receita Federal tem muita tentativa de fraude. Sim. Então, as pessoas sempre utilizarem os canais oficiais. Então, a Receita Federal não manda WhatsApp, não manda e-mail, não manda SMS. Já tem recebido na Receita pessoas falando, um WhatsApp, evite o cancelamento, pague esse DARF. Clique no link para... Clique no link. Então, às vezes aparece até DARF direitinho, mas está indo para uma outra pessoa. Então, a Receita Federal não vai fazer esse tipo de cobrança, ela não faz. Qualquer dúvida que você tiver, procure a Receita Federal antes de fazer qualquer pagamento, antes de clicar em qualquer lugar. Então, como é que a Receita Federal fala comigo, com você, com o Zagoto, com o Kennedy, com o nosso ouvinte? A Receita Federal fala pelos canais institucionais. E quais são esses canais? No ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual, tem a Caixa Postal, que você pode receber lá a informação, vai estar dentro do seu ECAC. Mas para isso você tem que entrar no site da Receita. Isso, com a sua senha Gov, prato ou ouro, e acessar a sua caixa. Ali pode ter alguma informação, ou receber na sua casa uma correspondência, só que tem que ter um número de processo para você conferir no site da Receita. Então, não recebi uma carta, então se foi carta é da Receita. Não. Recebeu com o número de processo, entra no site da Receita Federal e confirma se foi a Receita Federal que realmente mandou para você aquela comunicação. Porque também pode ser golpe. Porque também pode ser golpe. Entendi. Juliano, muito obrigada de novo por conversar conosco aqui na CBN, por tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Já fica aqui aquele convite para a época do meu imposto de renda, para você voltar também, para a gente conversar um pouco mais sobre o período de declaração. Só já lembrando para os nossos ouvintes, como você disse, para esse ano base 2024, nada mudou. Nada foi alterado. Obrigada, viu, Juliano? A Receita Federal agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, esclarecendo a sociedade. Até a próxima. Até.